Gente, falando sobre esse desafio, até assim, como curiosidade, eu falei com o pastor Fabrício também da importância da gente estar falando um pouquinho mais sobre isso também, a questão do meu envio, porque às vezes algumas pessoas fazem alguns questionamentos, né? Mas como é que vai ser a saída do pastor Anderson e tal? Já tem um prédio lá, já tem uma estrutura, vai ser como o El também, não vai? Então, só para esclarecer um pouco disso também, nós somos uma igreja que planta igrejas independentes. Então, pode ser que isso mude para frente, né? Aí, conforme a expansão da igreja, é o pastor que vai estar à frente, talvez o próprio pastor Fabrício queira mudar esse modelo, mas hoje o nosso modelo de plantação é um modelo de plantação de igrejas independentes. E não, eu não vou chegar lá com prédio, como se diz, né? Plantar igreja é diferente de abrir CNPJ. Então é um projeto de plantação realmente orgânica, do zero. Estou indo agora no final do ano justamente para fazer um reconhecimento, uma adaptação da região, onde eu vou morar, começar a construir relacionamentos, montar ali a minha rotina diária, oração, devocional, todas aquelas coisas que a gente faz, e é um processo de adaptação. E a partir do ano que vem, inclusive uma estratégia que eu tenho também, que eu quero desenvolver para conseguir alcançar famílias lá, é o projeto no modelo da Casa de Paz, com essa proposta de reuniões, hoje tantas pessoas precisando de receber a presença de Deus, a paz do Senhor chegando na casa delas. Esse projeto que está sendo desenvolvido aqui, eu quero desenvolver algo nesse sentido lá, e vou estar lá especificamente para isso, me dedicando exclusivamente a isso. E segundo as promessas que nós temos, eu até ganhei um livro essa semana, 9 marcas de uma igreja saudável. E a primeira delas é a pregação da palavra, expositiva da palavra. Nós queremos ser efetivos, eficazes nesse processo de plantação, entrando dentro das casas e pregando o Evangelho. Porque o nosso papel é esse, é pregar o Evangelho. O sobrenatural, a mudança, a palavra de Deus vai fazer. E nós cremos então, né? Então não vou chegar lá, não tem nenhum prédio, até por uma questão estratégica de custo também. A igreja que passa por todo esse processo de mudança, de reforma, quem é daqui sabe tudo aquilo que tem sido feito. Então, já é um investimento na minha vida também, no reino de Deus, a respeito desse envio. Então, o que eu peço, pastor Fabrício, é que vocês não se esqueçam de mim, principalmente em oração, né? Estejam orando por mim, é um desafio muito grande. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas que eu me olho no espelho, eu falo, Senhor, eu não me vejo com essa capacidade de plantação, uma capacidade administrativa, mas eu sempre ouvi que Deus usa o que Ele tem na mão. Então, se Deus deu uma palavra, um direcionamento, e nós estamos nas mãos dEle, o resto, as coisas vão acontecer. É inevitável o choro, o sofrimento, as tribulações. Quem está no ministério sabe do que a gente está falando. Isso é natural, e nós temos também o nosso momento de choro, o nosso momento de solidão, de angústia, mas glorificamos a Deus pela igreja que nos cobre com apoio, com oração. Projeto de Casa de Paz, por exemplo, a gente fala de tudo isso, a gente pode falar do pastor Marcos de Fernandópolis nos dando apoio com relação a isso aí também aqui, né? Então, como se diz, aquilo que a gente não sabe, a gente vai nos universitários, né? Então, é um desafio grande. Eu tenho falado com pastores que estão vivendo o processo de plantação e nós estamos nesse desafio aí, né? Vamos plantar lá. Eu vou estar lançando também algum material nas minhas redes sociais, falando um pouquinho mais sobre esse projeto, como vai ser essa igreja lá, como vai se chamar. Então, até já fica na expectativa aí, para a gente estar lançando um pouquinho, passo a passo, a plantação desse projeto. E eu glorifico a Deus por essa igreja, glorifico a Deus pela vida do pastor Fabrício, que sempre esteve do meu lado, inclusive em momentos de extrema dificuldade, de muito choro,
em que nós fomos surpreendidos pelas circunstâncias da vida. E, gente, como é bom a gente ter alguém do nosso lado que a gente pode contar. Eu sempre tenho falado isso para as pessoas na célula, nos treinamentos. Olha, talvez você seja alguém que vai estar do lado de uma pessoa que vai precisar muito. A Bíblia diz, ai daquele que estiver só, né? Sim, e eu experimentei isso na prática, né? Como foi importante, eu glorifico a Deus para o pastor Fabrício, pastora Tânia, também o pastor Edson, o pastor Ivani, que sempre me honraram em todo esse processo. Desde quando eu cheguei na igreja em 2015, fui consagrado em 2017, e nós fazemos parte desse corpo de presbitério aqui. E vamos à frente, gente, né? Não vamos desanimar, continuem fortes aqui com o pastor Fabrício, continuem orando por nós, e nós vamos alcançar e fazer o reino de Deus se expandir pela sua graça e a sua misericórdia. Sempre lembrando da palavra de Deus quando diz que nós somos meros vasos de barro, mas nós carregamos em nós um tesouro que o mundo tanto anseia, tantas pessoas precisam receber esse tesouro. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero deixar algumas palavras que o pastor Anderson falou a respeito do envio, o nosso apoio como igreja. Nós estamos apoiando, pastor Anderson. A igreja lá não é uma filial, uma extensão da El Shaddai como é o Três Lagoas. Ele está plantando um trabalho novo lá. Nós estamos apoiando enquanto igreja e com a prebenda pastoral, né, que ele recebe aqui, nós não entendemos como salário, mas nós vamos entender como uma ajuda e um apoio missionário dessa igreja. Então não é salário. Que vai ser de suma importância. Né? Para ele estabelecer esse início que ele disse lá, para ele estabelecer sua casa, e o que vai começar lá são células, são amizades que ele vai fazer lá, e essas amizades elas vão se transformar em muita comunhão, em células, e eles vão avançar. Daqui a pouco eu creio que eles vão estar num salão menor e vão indo para outro maior, assim como foi a história dessa igreja, né? Vamos crescendo, e em nome de Jesus, quem ganha com isso tudo? A igreja, o reino de Deus, e nós cremos que vai ser uma obra que nós da Comunhão vamos nos alegrar muito de ouvir notícias lá do que Deus tem feito lá. Por quê? Cada semente dos irmãos plantam aqui, nas suas ofertas, nos seus dízimos, né? Parte está indo lá para essa ajuda missionária, para o pastor Anderson e essa plantação, né? Então, é a primeira plantação que essa igreja está fazendo. Então, isso é um marco, né? É um desafio, é um marco, né? Uma primeira ajuda, né, que essa igreja efetivamente está tendo. Então, isso é uma alegria. Nós temos que vai ter mais. E nós temos que o pastor Anderson, e é o que nós pedimos, que o que nós fizemos com ele, que ele possa fazer com outros, né, no futuro.